Oi, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um Fala Lari! Como que você passou essa última semana? Sentiu minha falta? Porque eu senti a sua. Mas depois de uma semaninha de folga, cá estamos nós novamente rente no batente. E como comentado há uns episódios atrás, eu ia falar sobre a vida de Felicidade. Felicidade foi uma marcha cristã. Não sei se você se recorda do episódio de Perpétua, mas Perpétua ela foi presa, uma nobre de Cartago, junto com sua serva Felicidade, durante o governador de Sétimo Severo. E segundo o escritor Jesse Lehman, na sua obra História da Igreja Cristã, Sétimo Severo era um homem tão ruim, mas tão ruim, que os cristãos da época criam que ele era o próprio anticristo. Tamanha a ruindade do ser humano. Então imagina Sétimo Severo. Naquela época, se converter ao cristianismo era assinar sua sentença de morte. E foi isso que aconteceu com Perpétua e Felicidade. Então nós temos ali Perpétua amamentando ainda seu bebê e Felicidade grávida de 8 meses, condenada à morte. Imagina a situação. Essas mulheres jamais veriam seus filhos andarem, jamais terminariam de amamentar esses bebês, nunca o ouviriam falar, nunca o veriam crescer. Mas lá estavam elas, prontas a morrerem pelo seu Cristo. E então, a história nos narra que a oração de Felicidade era para que o seu filho nascesse antes da execução da sua pena. E o Senhor escuta as orações dessa mulher, e 3 dias antes, ela começa a ter as dores de parto. E um soldado, ouvindo os gritos dela, acaba dizendo assim: agora se queixa pelas dores do parto. E quando chegarem as dores do martírio, o que fará? Será que vale a pena de verdade morrer por esse Cristo? Vale a pena passar pela dor do martírio? E então, Felicidade dá a seguinte resposta para ele. Olha bem a resposta que ela dá, porque é uma resposta linda. Linda, linda, linda. Agora sou fraca porque sofre a minha pobre natureza. Mas quando chegar o martírio, a graça de Deus me acompanhará e me encherá de força. Eu não tenho condição com essas mulheres, não tenho. Simplesmente não tenho. Eu não sei o impacto que ela tem na sua vida, mas na minha, meu Deus, é sem condição. E então ela acaba tendo uma menininha. Essa menina é adotada por uma mulher da comunidade cristã. E no dia 7 de março de 203, elas são expostas, Perpétua e Felicidade são expostas nuas diante da multidão, mas algumas pessoas se compadecem dessas mulheres, afinal uma acabou de ter um bebê, outra é mãe do bebezinho pequeno e é uma nobre, e elas são vestidas novamente e são trazidas então para receber a sua sentença. E a sentença delas era serem abatidas por vacas selvagens. Era a punição mais humilhante que alguém poderia receber. E elas recebem porque se converteram ao cristianismo mesmo sendo mãe e sendo lactante. E então... ai, gente, que triste. É triste. Depois que elas são golpeadas pelas vacas, Perpétua consegue se levantar, ela ajuda que Felicidade se erga também. Felicidade arruma os seus cabelos, arruma as suas vestes para que não pareça, segundo as fontes, inclusive vão estar todas descritas aqui embaixo, uma pagã lamuriante, mas sim uma cristã, ela está dando a sua vida. Elas então são mais uma vez arremessadas diante daquela plateia. Felicidade é degolada e morre imediatamente. E no site Christianity ele fala o seguinte, que quando o nome delas são investidos, fica assim: everlasting happiness, felicidade perpétua, porque era o que elas esperavam receber. E agora eu vou te contar por que isso me choca tanto.
Essas mulheres entenderam que aquilo que elas ganhariam vivendo, mesmo vivendo ao lado de sua família, alimentando seu filho, sua filha, vendo eles crescerem, se tornarem adultos, aquilo que elas ganhariam em vida era muito menor do que elas ganhariam morrendo pelo amor de Cristo, morrendo pelo Cristo. Essas mulheres estavam convictas de que valia a pena não só viver, mas também morrer pelo amado. Então, caminhando já para o fim, eu trago aqui Lucas capítulo 14, versículo 26, que diz assim: se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Quem não aborrecer a tudo isso, não pode ser discípulo de Cristo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Essas mulheres aborreceram seu pai, aborreceram seus filhos, aborreceram a sua própria vida por amor a Cristo Jesus. Não é que todos vão morrer como Marte, mas o Evangelho é um chamado para que todos nós, eu e você, vivamos como um. Para terminar, então, eu desejo do fundo do meu coração que esse episódio tenha te edificado de alguma maneira e que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que essas histórias trazem para mim, porque são histórias muito marcantes na minha vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê uma semana abençoadíssima. E por fim, eu vou repetir mais uma vez a frase de felicidade. Agora, sou fraca porque sofre a minha pobre natureza. Mas quando chegar o martírio, a graça de Deus me acompanhará e me encherá de força. Muito obrigada.